Bom dia, estamos ao vivo, começando mais uma live do Atualização Pendente. Hoje a gente tem um tema super especial, a gente vai falar com uma assistente social sobre a importância do acolhimento. O título da live é a essencialidade do acolhimento, então é uma live super importante. E eu vou só esperar um pouquinho aqui o Instagram notificar as pessoas de que a gente está ao vivo. Olha aqui, a Carol já está aqui conosco. Minha xará hoje. Vou esperar aqui então a Carol entrar na nossa live. Tá aí. Oi! Bom dia! Tudo? Tudo bem, comadre? Tudo bem. Então, eu estava mesmo falando aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, que hoje uma live, a gente não costuma fazer lives em sábado, geralmente a gente faz em dias da semana à noite, então hoje a gente está fazendo uma live durante o dia, super legal, num horário bacana também. E falar de um tema bem importante, que a gente trabalha muito aqui no nosso canal, eu e o Dejair Grilo, que é o meu colega de atualização pendente. A gente fala bastante sobre o acolhimento na família. E aí eu pedi para a Carol, que é minha comadre, para quem não conhece, né, minha amiga de longa data, que é assistente social, trazer um pouco para nós dessa realidade quando há a falta do acolhimento na família, que é o que ela trabalha, né, assistente social. E a gente vai conversar então ao longo dessa live aqui um pouquinho sobre esse tema que é um tema bastante importante. Eu quero então só perguntar para quem está assistindo a gente para ver se o pessoal está nos ouvindo e vendo bem, se está tudo certo. Carol, tu me escuta bem também? Sim, eu te ouço bem, Carol. Aham. Vai ser Joia. uma Então, confusão de Carol hoje. é, a Carol, mas eu sou Caroline e a Carol é Carolina. Essa é a nossa diferença de nome. Mas Sim. vamos lá. O pessoal que está nos ouvindo aqui, então, Ronaldo, Ney, Cari, só coloca um certinho para a gente saber que vocês estão nos ouvindo e nos vendo bem, por favor. E quem está chegando, então, na nossa live, ok, valeu, Ney. E quem está chegando, então, na nossa live, Sheila, o pessoal que está vindo aqui, que sempre acompanha o nosso trabalho, se puder, vai lá no aviãozinho e compartilha com outros pais e outras mães, então, para que a gente possa fazer com que esse nosso bate-papo chegue em mais pessoas, né? Para que mais pessoas possam pensar como está essa dimensão do acolhimento na sua família. Bom, Carol, em primeira mão eu quero te agradecer de coração assim a tua disponibilidade de estar aqui com a gente nessa manhã, falando sobre esse tema, que é o que tu vive no dia a dia, né, que faz parte do teu trabalho. Então, de coração, muito obrigado pela tua disponibilidade assim de estar aqui com a gente e quero pedir então que tu comece te apresentando, fala qual é a tua profissão, onde tu trabalha, qual cidade, explica para nós um pouquinho o que que faz um assistente social para que a gente possa entender um pouquinho mais. Bom dia a todos. Então, eu me chamo Carolina Elizabeth Hartmann Wanner, tenho 38 anos, sou assistente social judiciária, né? Estou trabalhando no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Hoje estou lotada na comarca de Ijuí, né? Sou casada, tenho duas filhas, a Sara, de 11 anos, e a Que Joana, é de minha 8 anos. filhada. Uhum. E a Joana, de 8 anos. Isso aí. Carol, explica para nós um pouquinho assim o que que tu faz lá no Tribunal de Justiça, o que que chega até ti, no que tu trabalha? Uhum. Bom, as demandas que chegam para o judiciário, elas vêm para mim em formatos já de processo, né? Quando geralmente a rede de proteção já trabalhou com aquela família, né? Já fez algumas intervenções, mas não houve um significativo avanço, acaba sendo então judicializado, né? Ações que a gente chama que são medidas de proteção. Essas medidas de proteção, elas podem ser, além do acolhimento institucional, podem ser outros tipos de medida de proteção, né? A gente tem em questão quando tem evasão escolar, de que essa criança seja reinserida na escola imediatamente, né?
A gente tem também a medida de proteção de colocação em família extensa, ou seja, que em vez de ir para uma instituição de acolhimento, que apenas aquela criança ou aquele adolescente seja acolhido por uma outra pessoa da família extensa, né? Porque se naquele Uhum. momento os genitores não estão conseguindo exercer a proteção que deveriam, o cuidado que deveriam, né? É mapeado outras pessoas da família que possam desenvolver esse papel de uma forma mais completa, né? Mais eficiente. O acolhimento institucional, ele sempre vai ser a última alternativa, né? Assim, realmente colocar uma criança, né, nesta situação de acolhimento institucional vai ser sempre o nosso último recurso. Primeiro a gente vai esgotar, né, todas as possibilidades dela permanecer na sua família de origem, né? Ou ainda então na família extensa que a gente chama. A diferença entre família de origem é a nossa família de casa, né? Mãe, Uhum. pai. E a família extensa é o que a gente pode olhar um pouco além disso, né? Tios, paternos, maternos, avós, que é muito comum, né? É o que a gente chama então de família extensa, que é essa rede de apoio que é acionada também quando tem essas situações, né? Que envolve crianças e adolescentes numa situação de risco. Sim. Essa conversa ela é bastante especial para mim, assim, Carol, porque talvez tem gente que está nos assistindo que não conhece um pouco a minha história. Eu já falei ela outras vezes aqui, mas o Gael, meu filho, ele é adotivo, né? E o Gael foi acolhido, mesmo que por pouco tempo, né? Por 3 meses ele foi acolhido numa instituição. Então ele teve esse acolhimento institucional, que é o que tu fala, e depois ele veio para a gente. Então, mesmo que por pouco tempo, ele passou por essa situação. Então, para mim é muito especial estar aqui conversando contigo e mostrando essa realidade, que eu acredito que não é uma realidade muito próxima de muita gente, que às vezes a gente não faz ideia do que acontece nas famílias, né? Das situações por quais as crianças às vezes passam. Então, a intenção dessa live é justamente a gente poder conversar um pouco sobre isso, assim. E aí eu queria te pedir que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, quando acontece de uma criança ser encaminhada para o judiciário, quando que é suspensa do poder familiar, o que que acontece daí, assim, se tu puder relatar um pouquinho para a gente ter uma ideia do contexto de onde tu vive e das situações que tu vivencia. Uhum. Tu sabe, Carol, que cada caso é um caso, cada história é uma história, né? Nós temos essa individualidade que faz com que as histórias não se repitam, né? Cada um Uhum, tem uma história diferente, né? São famílias, é um assunto muito complexo, né? Tudo muito diferente, sabe? Os casos são diferentes entre si. Mas eu uhum, vou te falar assim de um modo geral, né, digamos, na maioria dos casos, né, uma criança que chega para acolhimento institucional, primeiro, ela já passou por alguma situação de violência, né? Na maioria de cunho sexual, né? Ou até mesmo a violência física. A questão que já foi mais comum, né, que era aquela questão de negligência, de abandono, hoje eu já não percebo mais como uma principal causa de acolhimento, né? Digamos, se fosse para fechar um tripé, além da violência física, violência sexual, eu citaria ainda a questão da drogadição dos genitores, né, dos pais. E isso eu acredito que não é uma realidade só da minha comarca, nem só do nosso estado, isso é pelo que a gente conversa nos grupos das assistentes sociais, né? Essa questão da drogadição é uma realidade hoje no país inteiro. Então, em questão de bebês que são, né, destituídos, a grande maioria hoje são bebês advindos de famílias desse contexto, né, de mães, né, e pais que têm envolvimento, né, com o tráfico e dependência química, em que acabam, né, não tendo condições de permanecer, né, e aí acabam realmente tendo os seus filhos destituídos já desde bebê, né? O que é assim
É muito difícil, né? É muito Uhum. difícil lidar com essas questões, né? De imediata destituição, assim, mas nos casos de drogadição, realmente é o que acaba acontecendo, né? E uma suspensão e destituição do poder familiar quando a criança já tem aí 3, 4, 5, 7, 10, 12 anos, né? Aí já vem essas outras questões que eu abordei, né? A violência física e a violência sexual, né? Que são situações muito graves, né? E só acontecendo algo muito grave realmente para uma criança ser destituída, né, do poder familiar dos seus genitores. Porque assim como eu falei que o acolhimento vai ser a última alternativa, né? Uma destituição também será sempre assim, a última opção, né, de encaminhamento. É só quando algo realmente muito grave aconteceu. Antes de destituir uma criança do poder familiar dos seus genitores, a rede de proteção, que a gente pode ler aí, órgãos como Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, equipamentos da saúde, como equipes de unidade, né, unidade básica de saúde, todos esses órgãos vão trabalhar com essa família, vai tentar ver um resgate, né, dos vínculos, né, de uma reorganização para que aquela família possa se reestruturar e receber aquela criança de volta, né. A Uhum. destituição vai ser sempre realmente o último recurso. E como um processo de destituição acaba sendo por vezes demorado, já foi mais, hoje já não se é mais tão demorado, né? Mas ainda tem um tempo de transcorrer todas essas questões, né? Da família procurar tratamento, da família receber uma atenção da rede, né? Então, às vezes acontece que essa criança fica institucionalizada, né? 1 ano e meio, 2 anos, até que o seu processo de destituição se conclua, e aí sim ela vai estar apta para ir para adoção, né? Como o caso do Gael, e receber uma nova família e começar uma nova história. E aí isso daria uma nova live, porque eu sou apaixonada por falar sobre esse tema da adoção, né? É o que Uhum. eu mais gosto de fazer, é, digamos assim, para mim, no meu dia a dia, né, Carol, como eu falei para vocês, eu lido com essas questões tão difíceis que eu falava até agora, né? Da violência sexual, da violência física, né? De ver as crianças, né, passando por essas situações. Então, a adoção, para mim, ela vem assim como um respiro, né? Eu adoro, porque daí aquilo me renova, né, para que eu consiga, né, no meu dia a dia ter forças, né, para tocar em diante todas as demandas como um todo, né. Então, a adoção realmente para mim é fantástica. Eu adoro quando eu recebo, né, um processo que é para encaminhar uma criança para uma nova família, porque eu sei o que eu vou assistir, né. Vai ser um encontro de almas, vai ser uma vida que se renova, é Sim, maravilhoso. com certeza. Tu sabe que o Ronaldo escreveu, nós também amamos a adoção. Hum. Enquanto tu falava sobre essas questões todas de situações que tu encontra no teu trabalho, tu disse, ai, cada família é uma, cada história é uma, eu ficava pensando o quanto vocês nessa profissão, além de ter poder suportar isso, né? Porque o que nem tu disse, a adoção para mim é sempre um respiro no meio de tanta situação difícil. Então eu fiquei imaginando isso assim do quanto é delicado trabalhar esse tipo de com esse tipo não é um trabalho para qualquer pessoa, né? Que consegue lidar com essas situações. E a questão também do julgamento, né, Carol? Eu fiquei pensando assim o quanto vocês, eu acredito, e aí talvez tu pode falar um pouco sobre isso também, o quanto tem que ser livre, porque cada história é uma. Cada pessoa que chegou até uma determinada situação tem uma história que levou ela até ali, né? E o quanto às vezes a gente acaba colocando os nossos valores na frente dessa situação e que pode dificultar no trabalho, assim. Não sei se tu quer falar um pouquinho sobre isso, assim. Sim, é o juízo de valor, né?
aquela tendência que a gente tem, né, de julgar as ações e as atitudes que as pessoas tiveram, né, frente a uma determinada situação. Só que como tu colocou, né, Carol, eu não sei em que, né, por que caminhos aquela pessoa passou, né, para que ela tivesse tido determinadas atitudes, né. Claro que é bem delicado quando a gente atende uma criança vítima, né, de violência, né, tentar compreender aquele agressor. Não é que a gente tem essa função, né, mas no mínimo não julgá-lo, né, porque não sei, como eu falei, né, eu não sei por onde esses passos dele passaram, né, que Uhum. chegou a ter essa atitude, né, mas a nós realmente não cabe essa função, né, de julgar. E para mim é um compromisso isso, né? Por mais difícil que seja, e a gente tenha uma certa tendência a fazer isso, né? Eu posso até pensar, mas eu não posso colocar isso no papel, né? E muito menos na prática, né? Sim. Posso, né, ter essa fraqueza de fazer um julgamento daquela pessoa, assim, né? Diante da situação, né? Mas é só aquilo que a gente não consegue controlar, né? Jamais na minha intervenção ou na minha ação profissional eu vou fazer um julgamento, um juízo de valor daquela pessoa, né? Sim. E Carol, eu queria te pedir para te falar um pouquinho de como é feito quando essa criança é suspensa do poder familiar. Como é feito esse acolhimento dela em uma instituição, em uma família substituta? Como isso acontece? Para que a gente Uhum. possa entender quem nunca viveu essa, não passou por essa situação. Geralmente essa criança chega encaminhada pela rede, né? Essa rede que eu falo, né, é muito presente em todos os municípios, né? O Conselho Tutelar, o CREAS, o CRAS, né? Toda essa rede de proteção que trabalha, o próprio Ministério Público e o Poder Judiciário também fazem parte dessa rede, né? Só que quando chega até nós, a rede do município já trabalhou muito mais tempo, né? Quando chega no Ministério Público e no Poder Judiciário, é que muitas outras coisas já foram tentadas, né? Então, quando essa criança chega encaminhada pela rede de proteção e realmente não tem ninguém da família extensa que possa fazer esse acolhimento e ela vai precisar, então, do acolhimento institucional, né? Alguns municípios têm instituição de acolhimento, tem alguns municípios que não têm, tem municípios que têm mais de um, né, dependendo do porte do município, né? Mas tem a questão da vaga, hoje em dia isso também é uma realidade, né? Tem muitos abrigos, eu não, né, vou falar essa palavra porque acho que a maioria das pessoas entende assim, né? A maioria dos abrigos hoje já nem tem vaga, né? Estão Sim. assim com a sua capacidade, né, de atendimento já bem limitada, porque nós temos muitas famílias hoje enfrentando essas situações de vulnerabilidade que acabam gerando o acolhimento. Então, encontrada essa vaga, né, a criança é acolhida e as instituições, né, os abrigos, eles também têm a sua equipe, né, o seu psicólogo, a sua assistente social, né, que vão acolher aquela criança e preparar o que a gente chama de, tem uma sigla que é o PIA, que é um plano individual de atendimento. E aí, em Uhum. cima desse plano, né, tanto a instituição de acolhimento quanto a rede, a gente vai trabalhar para tentar o retorno daquela criança o mais rápido possível. A ideia sempre é que o acolhimento dure, né, o menor tempo possível. Tem alguns municípios que é fantástico, é o programa da família acolhedora, né? Aqui em Juí nós temos, né? Em Porto Alegre tem também. Sei de algumas cidades que já estão implementando essa lei, né? Em que vez da criança ir para um abrigo, ela vai para uma família acolhedora, né? Então, Uhum. essa família, obviamente, são casais que não podem estar habilitados para adoção, né? Porque ela vai ser um porto seguro para aquela criança enquanto ela estiver precisando daquela medida de proteção. Em nenhuma hipótese aquela situação vai ficar
permanente, né? Aquela Uhum. família não vai poder, mesmo que depois essa criança vier a ser destituída, ela vai ser encaminhada para o Cadastro Nacional de Adoção, ela vai, né, atender o casal que está na fila e não aquele que foi a família acolhedora. Uhum. Difícil isso, né? Mas a família acolhedora, por mais assim maluco que seja a gente pensar nisso num primeiro momento, tu acolher uma criança por um determinado tempo e depois, né, devolvê-la ao Poder Sim, Judiciário. Vocês sabem que tem vários estudos que remetem que esse formato de acolhimento, né, familiar, ele é ele causa muito menos danos, muito menores prejuízos para aquela criança do que o acolhimento no abrigo, sim. né? Justamente para poder proporcionar para aquela criança uma vivência familiar, é um acolhimento totalmente diferenciado, né? Porque por mais que os abrigos se esmerem, são muitas crianças, muitos adolescentes e perde aquela questão um pouco da individualidade da criança, né? Sim. Então, por isso que a família acolhedora é um projeto audacioso e que traz grandes benefícios, né, para a criança. Bem legal. Sabe que a Dé do Luiz colocou aqui agora, oi, suas lindas, cumprimentando a gente, e aí ela comentou, Carol, que ela acha triste e difícil isso. Depois tu ter que devolver a criança, né? Porque é uma realidade que talvez a gente não, talvez nem tinha parado para pensar, mas é uma situação, a família sabe que aquela criança não vai ficar Não vai com ficar. ela. Ela se É, coloca naquele papel justamente de acolher, né? Aquele momento que a criança precisa ser acolhida, mas acolhida no seio de uma família, não de uma instituição. E é exato. diferente, né? Tem Nossa, uma tem um acolhimento diferente mesmo. Então, é muito grandioso, eu acho, a família que se coloca nesse papel, né? Difícil, claro que é difícil, porque tu te afeiçoa com a criança que vai estar morando contigo por um determinado tempo, né? Fazendo parte da tua família, mas tu sabe que aquilo ali tem um tempo para terminar e que aquela criança, sim, ela vai ser acolhida por uma outra família. Então, aqui em Novo Hamburgo, eu acredito que não tem, eu nunca ouvi falar, mas realmente é bem bonito, assim. O Ronaldo escreveu, é como se fosse para casa de um tio ou de uma tia antes de ir para o seu novo lar, né? Então tem é. esse tempo de transição. Tu Uhum. sabe, Carol, que Ou voltar para sua família de para sua origem. casa. O mais comum sempre vai ser voltar para a família, né? A Uhum, destituição e o encaminhamento, né, para uma família substituta através da adoção assim, a menor, né, fatia, digamos assim, das situações. A grande maioria das crianças, né, que estão sob uma medida de proteção de acolhimento, elas vão retornar para sua família de para sua origem, família. né, ou extensa. E eu ia te dizer exatamente isso, que quando a gente se habilitou, quando a gente recebeu a nossa habilitação para adoção, e a gente esperou 6 anos até a chegada do Gael, isso foi uma coisa que eu entendi, que eu acho que a maioria das pessoas nunca pensa. Primeira coisa é que o judiciário ou as instituições que fazem parte desse processo não estão procurando um filho para mim, estavam procurando uma família para o Gael. Então, isso é uma coisa, né, totalmente diferente da gente pensar isso. E também a maioria das pessoas usa o discurso assim, ah, mas os abrigos eles estão sempre cheios de criança, né? Tem um monte de criança esperando lá, mas muitas delas não vão para adoção. A Muitas delas grande retornam. maioria, a grande É, maioria das crianças que estão hoje em acolhimento não estão aptas para adoção, estão ali sob uma medida de proteção. As que sim. estão aptas para adoção e não estão em processo, não estão em estágio de convivência com algum casal do cadastro, é possivelmente uma criança a partir dos 9, 10 anos, né? Que daí a gente sabe que, infelizmente, no nosso país ainda há uma resistência, né? Já evoluiu muito, gente. Nossa, já avançamos muito em relação à adoção tardia, né? Assim, Uhum. andamos mares em relação a isso, né? Mas ainda tem sim, né, algumas questões que fazem com que as pessoas não cogitem uma adoção tardia, né, que queiram, por vários motivos, né, uma criança, um bebê ou de até 2 anos de idade, né, que é a maioria. Uhum. Mas, então, por isso, as crianças que estão nos abrigos, que
digamos assim, tivessem aptas para adoção, elas não estariam ali, né? Elas são imediatamente encaminhadas, né? Não fica no abrigo quem já está apto para adoção, a não ser que tenha mais que 9, 10, 11 anos. Daí realmente pode ser, né? Sim, é. E realmente isso mudou para mim muito o meu conceito assim de entender a adoção. Quando eu entendi isso, sim, muitas das crianças que estão abrigadas ou que estão na casa de acolhimento, que acho que é o nome, né, correto para isso, elas estão ali temporariamente, enquanto a família de origem ou a família, como que tu chama a família de casa? Extensa, É a de origem. E a a de família origem. extensa, isso. Quando estes estão se organizando por alguma situação, então estão passando por uma, também às vezes por um acompanhamento, né, por organizando a sua estrutura familiar para receber de volta essa criança em casa, né? Então, realmente, aqui, quando a gente acompanha isso mais de perto, a gente vê que os casos de adoção mesmo, eles não são tantos assim. Não são muitas as crianças que de fato vão para a adoção. Por isso que a espera é muito grande, porque se tenta sempre manter essa criança na família de origem dela, né? Isso. Isso. Eu queria te perguntar daí, a gente acabou falando um pouco sobre isso, mas assim, mais especificamente, quando uma Se criança ela é eu não acolhida. respondi bem, tu retoma, porque às vezes a gente vai Não, falando é que a próxima pergunta que eu ia te fazer, a gente acabou já falando um pouquinho sobre ela. Mas assim, ó, quando uma criança ela é acolhida numa instituição, né? A gente já disse, então, é possível que ela volte para sua família, então sim, né? na É, maioria das na vezes. maioria das vezes é isso que acontece, né? Então, essa família, me corrija se eu estiver errada, essa família, no caso, que perdeu a sua criança temporariamente, que teve a suspensão, não é suspensão, Tem a medida suspensão protetiva, né? familiar. Aham. E aí ela vai, ela tá suspensa do poder familiar. Quando ela tá suspensa, é definitivo, Daí é ou não? destituição. Destituição, isso, essa palavra que não me veio. Então ela é É, suspensa, ela vai para um abrigo e na maioria das vezes então ela retorna para casa isso. porque aquela família está se organizando naquele momento para isso. Uhum. E Isso, se né? não voltar, daí sim ela é destituída. A destituição ela é irrevogável, não tem mais como voltar, né? Aquele registro civil da criança é cancelado, o nome daqueles genitores é apagado, né? E ela vai então ser encaminhada para o Cadastro Nacional de Adoção, né? E a gente vai procurar, então, né? A gente pode fazer também, falar um pouco mais sobre o Sistema Nacional de Adoção num outro momento, mas de uma forma bem rápida, é bem isso como a Carol falou. Eu não pego um processo de um casal habilitado e vou gerar uma relação de filhos para ele. Não é assim. É o contrário. Quando uma criança é destituída e eu insiro ela no Sistema Nacional de Adoção, eu vou gerar uma relação de pais, né? Para aquela criança. E essa relação vem por ordem cronológica, né, de quem tiver mais tempo esperando, e antes disso, por proximidade. Primeiro os casais daquela comarca, depois do estado e depois do país. Isso. Que legal. Vira a chave, né? Muda realmente na gente Exatamente. entender isso. E acho que, Carol, a gente tem que fazer uma outra live falando só da adoção, quem sabe, né? Para as famílias adotivas, tem muitos pais e mães que acompanham o nosso canal, que, assim como eu, têm filhos adotivos também, para entender um Ou pouco que mais estão desse processo. esperando. Ou que estão esperando, exatamente. Tu sabe, Carol, que eu coloquei, na verdade, como tema, né? E depois conversei um pouco contigo sobre isso, dessa nossa live, falar sobre a essencialidade do acolhimento, né? O quanto ele é importante, porque as crianças que chegam até ti, nos processos que chegam até ti, porque faltou esse acolhimento no seio da família, né? E ela teve que fazer esse acolhimento fora, dentro de uma instituição ou dentro de uma outra família, né? Ela encontrou um espaço onde ela pudesse se desenvolver e ser acolhida como pessoa, com todas as suas dignidades e respeitando, né, todo o respeito que é necessário para uma criança bem se desenvolver. E aí eu queria te perguntar isso, assim, tu que vivencia esses acolhimentos institucionais que são fora da família, qual é a importância desse acolhimento?
assim, que tu pudesse falar um pouquinho para nós o que tu percebe, assim. A palavra acolher, a gente até, eu fiz o card colocando um abraço, né, no sentido de trazer para perto, trazer para si, e que a gente sabe que isso acontece também nas instituições. Qual é essa importância? Tu acha que é essencial esse acolhimento? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse acolhimento dentro da família. Sim, Carol, o acolhimento ele é essencial. E tanto é que a falta dele, né, vai gerar prejuízos que essa criança vai sentir ao longo de muito tempo, talvez até para o resto da vida, né? Sim, Porque mesmo depois dessa criança passar por essa experiência de acolhimento e retornar para a família, a gente continua com esse acompanhamento da rede, vai continuar, né? O conselho tutelar vai continuar visitando, né? A equipe técnica vai fazer visita domiciliar. Então, assim, não é desacolheu e a gente some, não, né? A gente continua aquele acompanhamento ainda por um bom tempo, porque a nossa função, na verdade, a primeira função de proteção é a da família. Mas se a uhum, família não está conseguindo exercer esse seu papel protetivo, né, cabe então, né, ao Estado prover essa proteção. Então a gente continua, né, acompanhando para ver se a família está conseguindo exercer o seu papel protetivo, né, e de acolhimento. E aí, o que eu queria te contar é que muitas crianças me relatam, né, depois desse retorno, sobre as possíveis mudanças que aconteceram, né? Geralmente ocorrem mudanças significativas para melhor, né? Mas mesmo assim, elas não apagam, né? Não esquecem mais os momentos em que não foram acolhidas, né? Em que não tiveram a devida proteção. E por sim. isso eu disse, a falta do acolhimento vai gerar prejuízos por longos períodos, né? Talvez até para sempre, Pra vida. dependendo de como for o poder de resiliência daquela criança, né? Talvez perdure por muito tempo. Então, o acolhimento, sim, ele é fundamental, né? Tanto nessa perspectiva da proteção, quanto na perspectiva da afetividade, né? Porque uma criança que não tem o seu espaço de diálogo, não tem os seus sentimentos valorizados, não recebe afetividade, isso vai ter um impacto muito grande para ela, né? Sim. Sim, com certeza. Tu sabe que uma das coisas que a gente fala muito e que a gente defende no atualização é justamente isso, assim. Porque a maioria dos casos que a gente fala são para pais e mães que se preocupam com os seus filhos, né? Então, que geralmente tem uma estrutura familiar, né? Então, são situações um pouco, às vezes, diferentes das situações com as quais tu vivencia. Mas a gente fala bastante sobre isso, assim, sobre o fato de que a gente precisa entender essa criança como um indivíduo e um indivíduo que tem sentimentos e que está aprendendo a lidar com eles. Então, muito do que a criança aprende passa pelo olhar inicial do pai ou da mãe. Né? Então, a gente tem uma frase que a gente usa muito que a gente diz que a criança ela enxerga o mundo inicialmente através dos olhos dos seus pais. E Uhum. tem um papel muito grande o que a gente ensina, o que a gente diz, o que a gente fala, o que a gente faz para as nossas crianças, especialmente na primeira infância, que é o que a gente defende muito, que é os primeiros 6 anos de vida. Sim. E tem muitos estudos já que dizem exatamente isso que tu nos trouxe, assim, de que o que essa criança vivenciou nesses primeiros anos de vida, em especial ainda nos primeiros 1000 dias de vida, que é do nascimento até a criança fechar, da concepção até a criança fechar 2 aninhos de vida, que fecha os primeiros 1000 dias, isso vão influenciar, vão formar a personalidade dessa criança. Então, de fato, quando tu diz, isso tem coisas que ficam marcadas para a vida toda, sim, ela vai carregar isso para sempre, porque faz parte dela, da história dela, né? E eu lembro que quando a gente fez o acolhimento do Gael, uma das coisas que nos ensinaram muito era que a gente nunca escondesse dele a história dele. Porque isso faz parte da vida dele. E por mais que ele possa não lembrar, porque ele veio para cá muito pequeno,
tem marcas que vão ficar na vida toda dele, né? De coisas que ele vivenciou e de situações difíceis, porque ele passou por situações dentro desse contexto todo que tu nos relatou também, né? Senão ele não teria sido afastado da sua família genitora, né? Dos seus genitores, progenitores. Mas isso, a gente sempre tenta trazer para ele, bom, tu teve uma história até aqui, e ele sabe, a gente nunca, ele tem 3 anos só, e ele não tem ainda um bom conhecimento de tudo que acontece, entendimento do que passa, né? Mas ele sabe, tem uma história que a gente conta para ele pelo menos uma vez por semana, sobre uma família que acolheu, e ele sabe que o papai e a mamãe, né, que ele foi gerado no coração, a gente tem fotos, das fotos que a gente fez enquanto a gente esperava ele, então a gente quer e sempre tenta proporcionar para o Gael isso, assim, que ele não tenha um dia que ele saiba assim, nesse dia meu pai e minha mãe me contaram que eu sou um filho adotivo. A gente quer que ele, quando for adulto, por exemplo, que alguém pergunte, tá, Gael, quando tu ficou sabendo que tu era um filho adotivo? Eu sempre soube. Não é uma coisa que, né, apareceu na minha vida, justamente por isso, porque tem coisas que a gente sabe que fazem parte da vida dele e que vão seguir quando ele for adulto. Então, quando a gente fala do acolhimento familiar, a gente defende muito isso, assim, que a criança precisa ter alguém em quem ela possa confiar, né? E ela, por exemplo, a criança ela tem que ter o direito de sentir o que sente. Ela tem o direito de ficar brava, ela tem o direito de ficar triste. E às vezes a gente acaba tentando proteger os nossos filhos e evita esse tipo de situação. Não, eu não quero que meu filho fique chateado, então eu dou tudo o que ele quer. Eu nunca digo para ele, né? Eu nunca. Me fugiu a palavra agora. Eu nunca contrario ele, essa palavra, né? Então eu deixo ele sempre ter tudo, porque eu ofereço tudo para ele, tudo que eu não tive. E na verdade não é isso. Quando a gente fala de acolhimento, é de alguém que esteja junto. E que não precisa concordar com a criança, necessariamente. Olha, tu não pode agora brincar com tal brinquedo. Ou tu não pode jogar um objeto na televisão, por exemplo. Vamos imaginar uma situação. A criança vai chorar, vai ficar frustrada, vai ficar triste porque ela queria fazer? Vai, não tem problema. Tu sentir o que tu sente, né? Eu tô aqui contigo, eu não preciso te excluir, eu não preciso fazer de conta que tu não existe porque tu tá chorando. Eu tô aqui te oferecendo o suporte necessário, mas tu não pode fazer. Né? Sim. Então são coisas às vezes muito simples assim, né, que a gente ensina e que às vezes a gente não se dá conta porque muitas vezes a gente não teve quando criança. E a gente sempre tenta buscar lá na nossa infância as referências para quando a gente vai educar os nossos filhos. E a gente acabou porque os nossos pais, claro, nos ofereceram o que eles tinham, eles não têm nem metade da informação que a gente tem hoje, né? E todo o conhecimento que a gente tem hoje para poder entender essa criança melhor. Eles nos ofereceram o que eles tinham de melhor, sim. Mas a gente não teve uma infância em que a gente podia decidir muita coisa, né? A gente não teve uma infância em que a gente podia manifestar os nossos sentimentos. Na maioria das vezes a gente ouvia engole o choro, né? Pelo menos na minha era assim, quando aconteceu alguma coisa que fugia fora do normal, eu lembro que meu pai me olhava e dizia, em casa a gente conversa. E se ele falava, em casa a gente conversa, eu morria naquele exato momento, assim, a Carol deixava de existir durante todo o passeio, porque quando eu sabia que a gente ia chegar em casa e meu pai não me batia, mas a figura de medo, de imposição que ele representava para mim, isso acabava gerando hoje, e aí eu posso dizer assim, gerando hoje traços da minha personalidade que a gente pode, quando a gente para pensar, tem a ver lá na nossa infância. Né? Isso. Uhum. Então, falei tudo isso para dizer exatamente, reforçar o que tu disse, assim, que quando a gente trata de situações que nem tu tem, assim, de crianças que passaram por situações muito difíceis nos seus primeiros anos de vida, sim, elas vão levar para a vida toda. E a gente pode pensar nessa questão do acolhimento dentro da nossa família, né? Como eu hoje estou acolhendo os sentimentos do meu filho? Como eu hoje estou acolhendo quem ele é na sua essência? Como eu hoje estou ajudando ele a cuidar, a aprender a lidar com os seus sentimentos? A ter controle sobre os seus sentimentos, né? E isso faz toda uma diferença na vida adulta,
do nosso filho, né? Sim. E tu sabe, Carol, que o acolhimento ele se dá também pela escuta da criança, isso que você Sim. trazia, né? De dar a ela uma oportunidade, né, de se expressar, de falar sobre os seus desejos, né? Eu, na minha atuação profissional, eu me sinto acolhedora por sempre fazer a escuta da criança, né? Eu jamais vou emitir um relatório, uma opinião, sem antes falar com a criança, né? Eu acho que esse é fundamental para mim. Mas às vezes as pessoas falam, colegas comentam, mas ela tem só 3 aninhos, mas ela tem só 4 aninhos, ela nem entende nada. Não, ela entende e ela sempre vai ter alguma coisa para me falar, alguma coisa, né, para expressar dos seus sentimentos, né, e o desejo, o que que é que ela, né, o que que é que ela tem em relação à sua família, que desejo ela tem. Hoje a gente conversou muito sobre os processos que eu trabalho na área da infância, mas não, infelizmente não é só deles que eu trabalho, né, eu trabalho em outros processos da área civil, e que se a gente fosse mensurar hoje, sei lá, de 100 processos, 80 são disputas de guarda, né? Que são Uhum. genitores, né? Ou genitores e avós que estão ali com um processo de guarda. E todos os meus processos de guarda eu sempre faço a escuta, né, da criança e do adolescente para que mesmo que não no fim não aconteça o que ele quer, mas ele teve este momento, né, de poder falar para alguém do judiciário, né, o que que ele gostaria, com quem ele gostaria de ficar mais tempo, como que ele acha que deveria ser a convivência dele com os seus pais, de que formato vai ser, né? Então, eu Sim. entendo, né, que esse acolhimento é fundamental. Uhum. E o mesmo na família, a mesma Uhum. coisa, né? A gente poder ter esse olhar para a criança, né? Escutar o que ela diz e o ouvir, às vezes também, Carol, a gente não se dá o tempo, né? De ouvir essa criança. E muitas vezes, quando a gente está ouvindo a nossa criança, a gente está fazendo outras coisas, não está parado e ouvindo de fato, dando a devida atenção. E aí, quando a gente tem adolescentes em casa, às vezes a gente reclama. Mas tu nunca conversa comigo, tu não me diz o que está acontecendo. Mas quando criança, tu parou para ouvir essa criança, tu estabeleceu esse vínculo e essa conexão com ela, né? E muitas vezes a gente não faz. Porque a gente está sempre na correria do dia a dia que a gente não observa o que a nossa criança diz. E o que ela diz, assim como tu fala para a questão dos processos, e dentro de casa também, a gente consegue entender muito ela através do que ela externa, né? E é muito sério quando uma criança não externa o que ela sente, né? Porque aí a gente não tem como ajudar ela a lidar com tudo que ela está sentindo, com tudo que ela está passando, e às vezes as crianças não conseguem fazer isso sozinhas. E aí a gente gera marcas, que é aquilo que eu falava na primeira infância, tão significativas que a gente vai levar para a vida toda, né? E Carol, a gente já tá indo pro finalzinho da nossa live, tu vê que passa muito rápido, né? Essa 1 horinha que a gente tem do Instagram para falar. Eu queria te fazer uma pergunta agora como mãe, tu que tem 2 filhas, a Sara, que é minha filhada, a Jojo. Queria que tu dissesse assim um pouquinho para nós se faz sentido. Tu que já tem, a Sara já é uma moça quase Sim, enorme, moça. né? Já são 2 filhas bem grandes, assim, que pudesse falar um pouquinho pra gente, assim, se isso que eu falei do acolhimento dentro da família, o que tu vivenciou na tua experiência de mãe, da tua maternidade, se faz sentido isso, se tu Uhum. acha que é importante, né? Fala um pouquinho pra gente como foi, assim, essa questão da tua Sim. maternidade. Eu e o Sidney, a gente prioriza bastante a questão do diálogo, né? Assim, da gente resolver as coisas conversando. Às vezes um tá com mais paciência, às vezes o outro, e eu acho que isso é o legal, né? De quando vê que o outro não tá muito inspirado para a conversa, né? Vem o outro que tá mais calmo, não estava tão envolvido naquele calor da discussão ali, né? E aí Uhum. consegue estabelecer uma conversa mais produtiva, né? Da mesma forma como tu, Carol, eu procuro não reproduzir na íntegra o que eu recebi em casa, né? Também faço assim adaptações. Eu acho que do formato que eu recebi em casa tem algumas coisas que eu posso melhorar em transmitir Uhum. para as meninas e depois elas podem melhorar mais para passar para os nossos netos, né? E assim, se cada geração, né,
conseguir lidar com essa questão do acolhimento de uma forma já melhorada, mais afetiva, com mais diálogo, né? A tendência é que para os nossos netos e mais para frente, né? As coisas vão ser isso de uma forma mais natural. Hoje, às vezes, a gente ainda precisa se esforçar um pouco, né? Uhum. Para fazer esse acolhimento, para ter esse diálogo, porque em muitos momentos a gente não recebeu isso em casa e hoje a gente está oferecendo o que não teve. Isso é difícil, né? Mas se isso que eu penso, né? Se hoje eu já consigo fazer um pouco melhor do que eu recebi, né? Já estamos tentando pelo menos fazer a nossa parte, né? Porque é fundamental realmente esse acolhimento e essa escuta, né? Da criança ter a voz e ter a vez dela também, né? Ter o seu espaço. Isso. Aqui vem um comentário que eu estava tentando ler agora, Carol. A Nelise escreveu. Eu só não entendi tua pergunta, Nelise. Se tu puder formular ela para nós de novo. Ela disse em uma situação hipotética: uma criança de 5 anos menino e uma menina de 9. O marido desempregado e ele cuida das crianças, faz o almoço e busca a criança menor. Se tu puder formular a tua pergunta, se é uma pergunta, Annelise, por favor, para que a gente possa entender melhor o que tu quer dizer e a Carol possa falar então sobre esse assunto. Ali, a mãe procura assistente social e relata a mudança de comportamento da criança e manchas vermelhas no corpo. A Renelise está relatando uma situação. Tá, vamos deixar a Nelise terminar ali, daí a gente pode ver qual é a pergunta que ela quer dizer. Mas é isso sim, Carol. Quando a gente fala dessa questão do acolhimento, do acolher em casa, é isso. A gente trabalha muito no canal aqui o fato da gente educar os nossos filhos para que para a gente consiga a cooperação, porque muitas das vezes a gente reclama que a gente não tem a cooperação dos nossos filhos, né? Que eles não colaboram, que eles não ajudam, essa obediência, né? A cooperação, ela é tão importante para a convivência familiar, sim, ela é, mas é importante que a gente consiga estabelecer essa cooperação, essa obediência com as nossas crianças, muito mais pela admiração que eles têm da gente, e aí vai passar pelos exemplos que a gente dá, pelas coisas que a gente faz, pelo que a gente ensina a nossa criança, do que pelo medo que ele tem. Né? A gente, quando criança, muito mais cooperava com os nossos pais, porque a gente tinha medo das reações e do que podia acontecer, né? E das situações que enfim, podiam acontecer advindas daquilo, do que porque a gente queria, de fato, fazer, porque a gente admira os nossos pais, porque a gente quer colaborar com eles, né? Então é isso, e isso se dá sim através do acolhimento, através da escuta, através do encorajamento, através de organizar uma rotina, de se tornar interessante, de ser pais que os nossos filhos queiram admirar e possam admirar, e para isso a gente tem que cuidar das nossas condutas. Então, passa por uma série de fatores, assim. E a gente tem trabalhado nessas semanas no atualização, talvez as pessoas tenham acompanhado, a gente chama de 5 regras de ouro para a educação de filhos, a educação assertiva, né? Então a gente falou sobre o comunicar, a gente falou sobre o perguntar para a criança, que é muito importante, a gente falou sobre o escutar, que a gente acabou falando um pouco nessa live, a gente vai falar na próxima semana e a gente está abrindo essa nossa semana com essa nossa live aqui sobre o acolher, né? Se colocar nessa postura de acolhimento, e a gente também vai falar sobre o encorajar, né? Então, o quanto é importante a gente assumir esse papel, né, dentro da educação dos nossos filhos. A Nelise terminou aqui, Carol, vamos ver se tu consegue me ajudar, dizendo como identificar as expressões na questão social desse caso. Expressões da questão social. Pelo jeito é uma colega. Para estar usando um termo assim, bem técnico, né? Deve ser uma colega. Pode Olha, ser. Annelise? Nelise. Melise, eu só fiquei com dúvida. Melise com M? Nelise. Ah, Melise, eu só fiquei com dúvida se tratava de uma família com os pais separados ou não, né? Ali pelo relato eu não Não consegui, fica claro, é. eu não consegui identificar. E para mim não apareceu todo também, para mim aqui aparece só um pedacinho, né? Uhum. Então fica mais difícil de eu opinar, mas pelo
Tu quer ler de novo para mim, de repente, Sim, Carol? ela fala assim, ó, uma criança de 5 anos, menino, e uma menina de 9, o marido desempregado e ele cuida das crianças, faz o almoço e busca a criança menor. A mãe procura assistente social e relata a mudança de comportamento da criança e manchas vermelhas no corpo. Como identificar as expressões da questão social presente no contexto desta família? Ela é estudante, Carol, É, de assistente aham, sim. social. E eles não são separados, ela colocou. Ah, não são. Não. Tá, então, pelo que eu percebi da Annelise, esse pai, então, fica sozinho com as crianças, é isso? Né? Acho E que aí sim. ela identificou essa questão, né, de manchas vermelhas, né? Olha, Annelise, pode ter aí uma questão de saúde apenas, né? Ou realmente, se for assim, se esgotar dessa questão, né, de ser algo em questão de saúde, poderia ter aí sim uma. Mas é muito difícil eu chutar assim uma possível situação de violência só pelo fato das manchas e deles ficarem sozinhos, né? Fica muito vago assim, poder identificar aí uma questão de violência que seria uma expressão da questão social, né? Eu Teria que esgotaria entender melhor o caso, né? eu esgotaria primeiro ser, ainda mais na pele, né? Porque a gente sabe que a pele é um principal sinal, assim, de várias coisas. Uhum, uhum. Então, assim, E teria pode, que inclusive, ser realmente uma questão emocional, não precisa necessariamente ser agressão. emocional. O primeiro lugar que aparece é uma casquinha aqui, é uma feridinha Uhum, ali, né? Inclusive em nós adultos, né? Se a gente não sim. tá bem, o primeiro lugar que vai se manifestar alguma coisa, na maioria, né, das vezes, é na pele. Então, teria que se esgotar realmente essas questões envolvendo o decunho, né, da saúde, para depois poder se pensar se tem aí alguma vulnerabilidade, né, nessa situação aí. Joia. Nelise, tem que entender melhor, pelo que eu entendi, tá? Tem que entender melhor esse caso, né? Entender um pouco mais de como é que se estrutura essa família, para depois daí poder ver essas questões. Mas primeiro, passa pelo ponto de vista da saúde, né, Carol? Muito Uhum. bem. Valeu. Olha só, nosso tempo está terminando, a gente tem só mais alguns minutinhos. Carol, em meu nome e do Grilo, eu queria te agradecer de coração, assim, a tua disponibilidade de estar aqui nessa manhã, de falar com a gente sobre o acolhimento. A gente falou bastante sobre todas as esferas do acolhimento, né? Tanto o institucional, quanto o acolhimento em uma família substituta, quanto a adoção, porque a gente falou desse contexto da criança, né? E também dentro da família. Então, fica para nós aqui, eu acho, essa reflexão nessa manhã, para quem está daqui um pouco esperando a sua criança na fila da adoção, entender um pouquinho melhor de como funciona, né? Para quem já recebeu a sua criança adotiva também, né? Pode olhar um pouquinho para a sua família e pais e mães que têm a sua criança em casa, é pensar nisso. Como eu estou fazendo o acolhimento da minha criança como um todo? Né? O que ela sente, o que ela faz, qual a escuta que eu estou fazendo dela, se ela tem essa oportunidade de falar, de expressar suas emoções, e entender isso, que a criança ela está em formação e ela precisa de ajuda para aprender a lidar com os seus sentimentos. E cabe ao pai e à mãe, né, aos cuidadores dessa criança, ajudar ela nesse processo. E é fazer ela entender o que ela precisa fazer, como sentir o que ela sente, ela pode sentir todos os sentimentos que ela tem. Agora, o que ela faz com o que ela sente, ela precisa de ajuda para aprender. E aí passa pelo nosso exemplo, de como a gente expressa as nossas emoções, de como a gente, como pais, lida com as nossas emoções e de como a gente ajuda a nossa criança a lidar com as suas emoções, né? E estar presente nessa postura acolhedora. Eu posso não concordar com o que tu faz, mas eu entendo que tu tá chateado porque tu queria essa coisa. Tu quer me dar um abraço pra gente aprender a se acalmar junto? Vem aqui, vamos escutar o nosso coração junto, vamos respirar junto, né? O Gael usa muito isso, assim, quando a gente percebe que ele se desequilibrou emocionalmente, a gente faz muito com ele. Gael respira, calma e respira. E ele é super exagerado, ele faz um movimento com os braços, assim, né? Mas é ensinar a criança a ter controle emocional.
e a gente faz isso no dia a dia. Então, olha para a sua realidade e vê como é que está o acolhimento da sua criança, se ele está sendo realmente eficaz e se ele está ajudando essa criança a se desenvolver. Acho que é isso, né, Carol? Sim, Obrigadão. eu Obrigado também de coração. agradeço pelo convite, aprendi bastante contigo também. Eu acho que nós que somos pais, a gente sempre aprende, né? Então, aprendi muito contigo, espero ter contribuído de alguma forma. E se podemos falar em outros momentos sobre adoção, eu sou parceira. Sim. Vamos marcar sim, com certeza. Eu acho que é um tema muito presente e que tem muito a ser construído ainda, então realmente a gente vai marcar sobre isso. Mas muito obrigada. Olha, o pessoal está dizendo aí que gostou muito da live, que aprendeu bastante contigo, Carol. Então, eu fiquei muito feliz da gente estar dividindo essa conversa e o Ney escreveu aí, Carol, que ele está com um desejo de quero mais, então a gente tem que agendar logo essa nossa próxima conversa. Valeu de coração, obrigada a todos que estiveram aqui, a todos que ainda vão ouvir, a nossa live fica salva lá, então ainda vai chegar em muita gente essa nossa conversa e que possa ajudar, então, muitos pais a pensarem em como anda o seu acolhimento, né? O acolhimento da sua criança dentro da sua casa, dentro da sua realidade, dentro da sua história, né? Valeu, brigadão de coração, obrigado, Carol, mais uma vez, Mais obrigado a um todos que estão abraço. aqui, um abração para vocês, tchau, tchau. Tchau, tchau.